Eu estou super feliz. E agora é o seguinte, é uma mesa redonda que o tema chama o blá, blá, blá não é de mentira. Quando a gente pensou nesse tema para a mesa redonda, é que a gente queria dizer o seguinte, ouvir e falar devem ser atributos do caminho até a felicidade. Em tempos de ninguém se escuta, que a gente sabe, está na hora da gente valorizar o diálogo entre filho, pais, avós, rede de apoio, todo mundo. Quantas vezes você não se deu conta que você falava e nunca ninguém te ouviu? E quantas vezes, não sei se você chegou a perceber que falaram com você e você também não escutou. Então é justamente o que a gente quer, colocar o pé no chão. Porque cada passo é o que a gente falou, é o caminho até a felicidade. E para fazer esse bate-papo, a primeira integrante nossa aqui, eu estou muito feliz que ela está com a gente, ela vai aparecer na tela aqui comigo, que é a Silvia Lobo. Eu estou muito feliz porque a Silvia, no último seminário, ela infelizmente pegou Covid-19 e ela não ficou bem, ela ficou mal, estava no hospital. E eu fico tão feliz que agora ela está bem, linda, maravilhosa, porque essa Covid não derrubou nem um fio de cabelo dela, gente, ela está linda. Silvia Lobo está aqui na tela comigo, ela é mãe de Adriana, Suzane e Maurício, ela é psicanalista, psicóloga e socióloga, Silvia é docente da Sociedade de Psicanálise de São Paulo e autora dos livros Mãe que Fazem Mal e A Paciente, a Analista e Dr. Green. E em breve vai lançar A Solidão da Mulher e outras mais. Silvia, você não tem noção a minha felicidade de ter você aqui comigo hoje, porque no último eu fiquei arrasada. Tá, acho que tá no mute. Tá no mute. Normal, porque a gente já... Andressa, muitíssimo obrigada. Também estou muito feliz de estar aqui, sã e salva, e podendo conversar hoje com essa programação tão importante do 12º seminário. Um beijo a todos. Te adoro, você sabe, né? De paixão que eu te adoro. E também, para compor a mesa aqui com a Silvia, nossa mesa virtual, a Thelma Abraão, que é mãe de Lorenzo e Luiz, biomédica especialista em neurociências comportamental infantil, autora do best-seller Pais que Evoluem e criadora da educação neuroconsciente. Tudo bom, Thelma? Tá com mute também. Aê! Oi, que lindo o seu cenário, sim. Bom dia! Bom dia, seja bem-vinda ao seminário da Pais e Filhos. Obrigada. E também, junto com a gente, a Vivian Rio Stella, que é mãe de Luiz e Clarice, é doutora em Linguística pela Unicamp, com pós-doutorado pela PUC, São Paulo, especialista em comunicação e coordenadora do Comitê de Comunicação Digital da ABERJ, idealizadora também da VRS Academy. Tá chique, hein, Vivian? Você arrasa, hein? Ficou chique essa pronúncia, hein? Muito bem, bom dia. Eu treinei e gaguejei, minha filha. Não, é VRS mesmo, é portuguesado mesmo. VRS tá Academy, vendo? A redação ficou todo. quer inglês, quer inglês, quer inglês. É VRS não, é mesmo. Tá vendo? Veio de Vivi Rio Stella, a gente transformou para você relações de saber, porque é isso que a gente tem que aprender, né? Como é que a gente lida com a gente, com as pessoas e com o nosso saber. Bom Cara, dia eu não tinha percebido essa relação. Gente, amei. Né? Amei, arrasou, muito inteligente. E também com a gente, a Isabel Filardes, que é mãe da Ana Luz, Jamal e Kalel, atriz, influenciadora digital, dançarina, diretora, produtora de teatro e cinema, escritora, compositora e cantora. Uma inspiração, eu já fiz teatro, sei o quanto é difícil, só me ajuda um pouco aqui a ser mais desenvolta, mas assim, você é uma excelente atriz que a gente conhece, estou muito feliz de você estar aqui. Você é da Mind também, a Mind que nos deu o seu nome, a gente ficou tão feliz quando a Gil falou você, e você topou. Bem-vinda. Bem-vinda, obrigada. Imagina, tanta coisa, né? Teatro é maravilhoso. O teatro faz com que a gente possa refletir, que a gente chore, que a gente sorria, que a gente interaja, que a gente pense o mundo. Teatro é maravilhoso. E é legal, Isabel, sabe por quê? Porque a gente está falando muito sobre se escutar, né? Em tempos de ninguém se escuta. E uma das coisas que a gente aprende no teatro é, primeiro de tudo, escute o que estão falando com você, para você devolver, você tem que estar atento, né? Então, você acha que isso você consegue... Vou já começar com você, já que você já está aqui. Ok. Essa questão do teatro, que é de se escutar, que é muito do que a gente quer falar, você acha que isso você aplica dentro de casa, esse ouvido perceptível do teatro? Eu aplico. Eu acho que aplicar primeiro para você se ouvir. Eu ao longo desses meses, minha filha mais velha tem 20 anos,
né? O meu do meio, 18, e o meu pequeno, 7. Não falaria isso. Não falaria. Mas é verdade. E eu vim aprendendo algumas coisas com eles. É óbvio, a gente aprende com eles. A gente ensina e aprende o tempo inteiro. Isso é uma das coisas que eu entendi. A outra coisa é para você poder escutar o que está à sua volta, você precisa se ouvir. Você precisa se priorizar para você poder ser uma melhor pessoa, para poder ser uma melhor mãe e assim sucessivamente. Porque muitas das vezes a gente, quanto mãe, a gente coloca tudo na frente da gente. E aí, lá na frente, a gente fala assim, poxa, mas eu tô assim, eu tô assado, a gente se percebe assim, se percebe assado, e quando vê, tá num emaranhado, e tudo se resume a isso. Então, eu acho que a gente precisa primeiro se ouvir. E aí, a gente, conseguindo se ouvir plenamente, a gente vai conseguir, ou, na medida do possível, plenamente, é algo, às vezes, muito utópico, mas ouvir, a gente vai conseguir ouvir o que está à nossa volta. E aí as coisas começam a ficar um pouco mais harmoniosas. E a Vivian Rio Stella, ela é doutora em linguística. Eu quero saber dela se ela consegue aplicar essa questão da linguística também nos momentos de correria do dia a dia, né, Vivian? Se isso também, o que você acha sobre essa questão de fazer de ouvir, de abrir o ouvido, né? Escutar a gente escuta, a gente não ouve às vezes. Então, você como é doutora em linguística, como que as famílias podem aí e devem, qual a necessidade de se escutar? Acho que o primeiro ponto importante para ressaltar é que na correria do dia a dia, a gente acaba, de fato, tendo dificuldade em se escutar, mas as crianças estão ali ao nosso redor, eu tenho 2 filhas de 4 e de 6 anos, e elas vão se apropriando das palavras que nós usamos na família. E na linguística a gente estuda muito sobre como é que esse repertório é constituído, como vem das relações familiares, como não é só delegar para a escola essa função da educação. Então, é importante, sim, a gente lembrar, né, dessa nossa convivência com as crianças, de escutar o que está acontecendo, perceber o que está acontecendo. E eu me escuto muitas vezes falando frases que a minha mãe falava, me escuto ressignificando frases, porque eu não quero repetir as frases que eu já ouvi em alguns lugares. E acho que o grande ponto é a gente ser acolhedora também com o que a gente fala, entender que a gente também influencia muito essas crianças, adolescentes, adultos, quando são adultos já nossos filhos crescem, né? Então, a gente entender que a gente vai constituir o repertório deles. E aí, na linguística, a gente estuda muito sobre a aquisição da linguagem, a gente vai entender muito também como é que a criança vai sendo letrada e consegue escrever, e consegue ler. E eu estou nessa fase com a minha filha mais velha e fico encantada de ver e apreciar, e como é que a gente contempla esse aprendizado, como é que a gente não reforça certos e errados. Então, acho que é um aprender contínuo, de fato, e as palavras são o nosso grande veículo para esse contato. O silêncio também é um grande veículo para entender de onde está vindo alguma demanda da criança. Então, claro que como mãe também corro bastante, também tenho 1000 coisas para fazer, mas sempre me convido a estar ali presente para poder perceber o que está acontecendo e influenciá-las positivamente também. É legal que a gente está falando isso, e agora eu vou até passar a bola para a Silvia Lobo, que eu sei que ela vai trazer com muita profundidade isso. Todas as sessões de terapia que eu tenho feito, certeza que ela vai trazer resumido agora. Mas se ouvir e falar é muito difícil, principalmente quando a gente é criança. Tem fatos que acontecem nas nossas vidas, né, Silvia? Entre a mãe e o filho. E o filho, às vezes, não sabe como expressar aquilo que pode ter causado um mal para ele, não sabe identificar qual o sentimento e tem medo de falar sobre isso. E ficam guardados por anos. Tem coisas que eu estou falando agora na terapia que eu descobri que eu nunca tinha falado. E é uma coisa assim, como que... E eu tenho uma família tão aberta, como que eu nunca falei para ninguém? Então, assim, por que essa comunicação é tão importante e por que lá do começo algo te bloqueia? Não quero falar que é culpa da minha mãe, não vou falar isso, mas assim... Minha mãe é tão aberta a me escutar em várias coisas, por que eu não tive essa abertura para falar, né? Tem razão, Andressa. Acho que são questões essas, cada uma delas extremamente importantes, né? Porque a primeira coisa que você diz é que não é tudo culpa da sua mãe. E eu acho que essa é uma consciência que nós, mulheres de hoje, podemos e devemos ter,
saindo de uma culpabilidade mais antiga, que de alguma forma a Vivian e a Isabel já tocaram, de que está tudo nas nossas mãos, não é? Eu penso que existe a possibilidade na vida de a gente ter outros olhares, além dos olhares dos nossos pais, e, por exemplo, dos terapeutas, mas também dos professores, das amigas dos filhos, dos avós que cercam a família, dos vizinhos, às vezes, quando são pessoas amorosas e de boa vontade. Então, essa ideia de que depende das mães e dos pais, e daquele início de vida, o futuro de uma criança é um peso que nós não devemos mais, do meu ponto de vista, carregar. Talvez a gente pudesse dizer que o primeiro ano de vida é decisivo na saúde mental, do meu ponto de vista, de ter uma família, de ter pessoas ali interessadas, amorosas. Mas, a partir daí, o mundo se abre e as oportunidades de nós lidarmos com aquilo que ficou guardado. Eu penso que o que você traz, que o nosso medo de falar para os nossos pais o que nos magoa, quando temos acesso à palavra, é porque o amor e o cuidado dos nossos pais, no início da nossa vida, é o garantidor da vida. E as crianças, desde muito cedo, até quase bebês, elas têm noção dessa profunda dependência. Então, o grande trabalho do crescimento, talvez a gente possa conversar mais disso, é que a gente pare de ser filho e que a gente possa lidar com essa dependência enquanto ela nos é vital e que a gente possa fazer isso que você faz e todos nós, em algum momento, descobrimos, que podemos conversar com os nossos pais com amor, mas também com amizade, com fraternidade, com parceria. Não porque são nossos pais, porque a ideia de pai e mãe é enquanto nós não nos bastamos sozinhos. É esperado que, com o nosso crescimento, a gente tenha nos pais e nas mães a confiança para poder conversar, uma ajuda restrita, na medida do possível, quando a gente está em dificuldade. Não é? Mas são pessoas de quem a gente, de fato, conta com a lealdade deles. E é uma sorte quando isso acontece. Não é? Com certeza. Nem sempre, mas é uma isso mesmo, sorte. Silvia. Você falou uma frase super forte, né? Deixar de ser filhos. E, às vezes, deixar de ser mãe também, né? E deixar de ser pai. E saber que são pessoas totalmente diferentes e que têm suas individualidades. Isso que você falou é muito forte. Isso mesmo. Né? É muito forte. Eu estou vendo as 4 aqui e eu quero vou voltar para a Silvia até para contemplar uma outra questão, que a gente falou muito da questão da criança falar, mas os pais, mulheres principalmente, vamos falar das mulheres mães, tá? As mães, como que elas... É muito difícil falar, sabe? Porque muitas mulheres seguram muitas coisas. Elas acham que elas podem... Não sei o que elas acham, cada um acha uma coisa, mas assim, falar o que passou na... Por exemplo, hoje eu também me sinto culpada como filha, porque eu não escutei minha mãe em algo que foi um momento da vida que me marcou e marcou para ela. Eu não sei o que ela acha desse momento. Por que ela também não teve esse espaço para falar como mulher, né? Então, vou isso, chutar um pouquinho você, a bola e passar para as minhas colegas. Pode Vamos fazer, lá. Depois eu vou para a Thelma, porque a Thelma ela é especialista em neurociência. O que a gente está falando também é muito do começo da vida, e eu acho que ela vai poder falar muito sobre isso. Andressa, eu vou pegar um pedacinho do seu comentário anterior, quando você diz que a gente também precisa descobrir que a gente não precisa ser mãe a vida inteira, não é? A vantagem da gente poder ter filhos que crescem é que a gente também pode cuidar de aspectos fundamentais da nossa satisfação no mundo, que não são maternos, não é? E não paternos também. Então, pegando esse caminho, a gente podia pensar que quando a gente não consegue conversar com os pais ou ouvi-los, como você diz, faz muita diferença que a gente possa conversar com eles quando isso for possível. Não é? Então, não é sempre que as palavras
se colocam como possíveis de terem uma interlocução, ou porque nós não as enunciamos, e eu acho que a Vivian ajuda muito a pensar nisso, ou quando nós não podemos ser ouvidos, não é? Então, as palavras, elas são elementos da comunicação muito delicados, porque elas são sensíveis a quando são faladas, a como são faladas, e isso faz com que elas entrem ou não na comunicação. O que é lindo da gente pensar e nos traz um certo alívio, eu tenho tido algumas experiências assim, que algumas vezes numa conversa, ou uma conversa pública mesmo, algumas pessoas tomam consciência de que teve aquele momento, aquele fato lá atrás, que não pôde ser conversado com os filhos, ou não pôde ser receptiva da maneira como os filhos esperavam que fosse. E, às vezes, a mãe tem 60 anos e o filho tem 38. E isso é um fato real. E aí se conversa sobre isso. E as palavras, nesse sentido, são mágicas, porque quando elas são ditas com sinceridade e com uma real constrição, né, um real sentimento de que se lastimou não ter sido possível dizê-las no momento anterior, elas abrem espaço, elas eliminam mágoas, elas aproximam as pessoas. Então, tem tempo. Então, os filhos crescem, a gente amadurece e o tempo existe. O tempo é o nosso grande aliado. Com certeza. Ainda bem. Ô, Thelma, eu queria que você entrasse agora na conversa também para falar dessa sua questão, das suas habilidades que a gente colocou aqui no currículo, que você é, principalmente em neurociência, que eu acho o máximo, a neuroplastia, que também tem muito ligado à questão, né, das palavras na criação dos filhos. Posso estar falando coisa errada, mas eu queria que você pegasse o gancho do que as meninas falaram, do que a Silvia falou, para você colocar dentro dessa especialidade que eu acho o máximo. Gente, sabe, eu estava aqui refletindo, né, sobre tudo que eu estava escutando, e realmente é assim, né, a gente às vezes se questionou, puxa, por que minha mãe não falou tal coisa num determinado momento, ou eu também? Talvez naquele determinado momento você nem tinha consciência de como que aquilo era importante para você. Conforme a gente vai amadurecendo, trilhando o caminho da vida, né, moldando os nossos valores, desenvolvendo a nossa personalidade, a gente começa a mudar a nossa percepção, muitas vezes, sobre o que a gente viveu lá atrás, e questionar. Então, eu acho que a resposta, né, no meu ponto de vista, é porque a gente realmente não tem todas as respostas. E conforme você vai amadurecendo e desenvolvendo o seu olhar para o mundo, ampliando, mudando os seus padrões, você começa a falar, caramba, aquilo poderia ter sido feito de uma outra maneira, né? E eu chamo isso de tomada de consciência, que é o primeiro passo para a gente realmente abrir um novo caminho, para a gente questionar as nossas atitudes, os nossos padrões, e aí entra a neuroplasticidade, que é uma coisa maravilhosa, né? Muita gente fala assim, puxa, Thelma, eu percebi agora, depois de 20 anos, que eu não fui a mãe que eu gostaria de ter sido, eu não fui o pai que eu gostaria de ter sido, o que eu faço agora? Então, olhando para o tempo é algo que não volta, a gente não tem como voltar atrás e refazer o que já foi feito. Mas a gente pode ressignificar tudo o que aconteceu, aprender novas formas de agir, treinar novas habilidades emocionais, uma nova forma de se comunicar, treinar, inclusive, habilidades socioemocionais, né? Como, por exemplo, empatia, conexão, olhar para o outro, ouvir mais o que o outro tem a dizer, e a partir daí eu vou ter a oportunidade de ter uma nova experiência, como mãe, com o meu filho, independente da idade que ele tem, se é 20, se é 30, se é 40, então eu falo que não existe isso, né? Nunca é tarde para a gente mudar positivamente um relacionamento humano. E graças à plasticidade cerebral, a gente pode aprender novas habilidades em qualquer tempo da vida. É lógico que quanto antes a gente aprender, melhor. Mas esse sentimento, né, que uma mãe e um pai possa carregar de culpa, eu acho que eles têm que se libertar disso. E pensar, puxa, eu dei o que eu podia, o meu melhor, naquela época, com o que eu tinha, com o que eu sabia, mas isso não me impede de mudar e ser melhor agora. Isso não me impede de aprender novas formas de me relacionar que antes talvez eram impossíveis para mim. Então, nós somos seres humanos extremamente capazes, né? E a gente precisa realmente tomar posse dessa nossa capacidade para investir na qualidade dos nossos relacionamentos. E aqui eu acho que a neurociência contribuiu muito, 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 porque quando antigamente as pessoas achavam assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim.
Eu não Nossa, mudo mais, exatamente, né? eu ia te falar isso agora. Foi um calorzinho no peito que a gente fala assim, não, ninguém muda, ninguém consegue mudar, o que é feito é feito. Não, e a gente até, eu e o Beto estava conversando muito sobre relacionamento, casal, de muitos anos de casado e tal. Tudo dá para se moldar, né? Porque o mundo é diferente, o mundo vai mudando, por que você não vai mudar, né? E isso também é uma crença, né? Até um tipo de mindset, que é a pessoa que tem um mindset fixo, é aquela pessoa que vê a vida como isso é assim e acabou. Ah, eu errei, então não, isso aqui eu tenho que parar, não vai dar certo. Então, assim, é olhar como é que você vê a vida. Os erros são o quê? Os erros são oportunidade de aprendizado, tanto para os adultos quanto para as crianças. A gente não nasce sabendo tudo. Então, quando uma pessoa fala, eu sou assim, acabou, isso é genético. Todo mundo da minha família era explosivo, né? A pessoa, ela tá ali dando um atestado final de que ela é explosiva e acabou, ela nunca vai conseguir ser calma. Isso não é uma verdade, né? Então, você pode, sim, aprender. A gente não pode evitar uma emoção, né? Mas a gente pode aprender a lidar com aquela emoção. Com eu certeza. posso, sim, aprender a sentir raiva sem precisar ferir o outro. Mesmo que o meu pai, o meu avô, o meu bisavô e o meu tataravô fossem pessoas explosivas. Então, eu acho que a gente estaria muito fadado ao fracasso se isso fosse uma verdade real, né? Tipo, eu nasci assim, vou morrer assim. Não, eu acho que o lindo da vida é justamente você ter a oportunidade de sempre se questionar, será que isso que eu estou fazendo realmente é o melhor que eu posso? Eu estou me relacionando bem comigo, primeiramente, e com as pessoas ao meu redor, né? Então, isso é muito fascinante. E é legal isso que você está falando, porque não é só dentro de casa, da família, é como se você se relaciona com amizades, com trabalho. Eu brinco até com as meninas aqui, eu tive uma virada na minha vida muito forte, de autoestima muito grande, e eu brinco que hoje, até estava rindo sozinha aqui, que eu brinco hoje, eu sou mais Teletubbies, e eu estou vestida de Teletubbies, né? O legal é isso. Eu descobri do que eu estou vestida hoje, que é o Teletubby. E às vezes eu brinco, gente, eu sou muito mais Teletubby hoje, que é muito de deixa passar. Antigamente eu não deixava passar nada, Thelma. Escolhe agora as suas batalhas, né? Porque sabe quem que, quando você grita ou perde a paciência, ou você... Quem perde nessa história é você. Não é com quem você gritou, com quem você perdeu a paciência, ou com quem você ficou bravo. Claro que você vai ficar bravo, eu não sou 100% Teletubby. Mas em alguns momentos eu sou o Teletubby que eu brinco, né? O que a Silvia falou, né? A gente não precisa repetir as mesmas histórias geração após geração, a gente pode criar uma nova história, né? A partir de novos comportamentos, né? Isso é o que eu falo no meu livro, né? Você pode aprender a fazer diferente. Eu acho que se quem está assistindo agora quiser até comentar aqui no YouTube, depois o Beto vai ler, o que você acha que você tem que mudar em você que te incomoda, mas não que te incomoda, mas sabe, repetidamente, sabe? E a Vivian pode até falar pra gente, repetidamente na nossa vida, quando a gente está num momento de estresse, ou alguém que às vezes é um amigo, ou nem é tão amigo assim, fala, mas você fez desse jeito, ou mas você é assim. Às vezes a gente escuta repetidamente que a gente é assim, assado. Será que a gente fica bravo com a pessoa, ou está na hora da gente mudar como a gente vai externar aquilo, né? Sabe uma coisa que eu estava ouvindo aqui, até a Maia Silvia falando, né? Como a gente acaba também como pai e mãe, vou voltar aqui para o pai e mãe, né? Também trazendo um pouco dessa carga genética, de alguma forma, para lidar com as situações. Então, a filha tal é de tal jeito, o filho tal é de tal jeito. A gente vai sendo muito estimulado a perpetuar certos rótulos. E o que a gente está falando aqui é justamente o contrário, né? A gente se olhar, perceber que a gente aprende ao longo da vida, que a gente se transforma, que a gente pode sim lidar com situações parecidas de outras formas. Então, o quão é importante a gente, como pai e mãe, não usar a linguagem a favor da rotulação, de perpetuar esses hábitos ou perpetuar certos tipos de etiquetas. E como as crianças ouvem muito isso, né? Não só da mãe e do pai, cuidadores, os avós, os professores. Então, eu acho que é um tipo de, vou usar uma palavra técnica, assim, é um tipo de letramento, né? Letramento é a gente aprender a usar as palavras em diferentes contextos. Então, quão é importante a gente olhar para as palavras, entender a situação e ver que uma professora que reforça, você é ótimo, você é bagunceiro, isso está perpetuando vários tipos de crenças que podem estar ali naquela família há muito tempo. E como a gente pode tomar mais cuidado, de fato. Não é um policiamento, eu acho que a gente está cansado de policiamento também, né, em relação às palavras, mas é uma consciência maior do efeito delas,
como a gente aqui talvez tenha passado por situações em que nós sofremos, sim, microagressões, por sermos mulheres, por sermos mães, por sermos pais. Então, é muito importante a gente observar e também usar as palavras com gentileza com os nossos filhos e filhas. Aqui em casa eu tenho uma prática que eu falo assim, bom, eu vou dar 2 opções, vocês podem falar sim ou não, ou vocês podem escolher a opção A ou a opção B. E aí eu vejo as minhas filhas pequenas já falando, mamãe, eu vou te perguntar uma coisa, pode falar sim ou não? Então, rapidamente, elas captam, né? E como a gente ensina justamente como gerenciar o mundo, as situações, o dia a dia. Tem dia que eu falo, mamãe tá super cansada, hoje não funcionou o negócio no trabalho da mamãe, e isso me deixou muito irritada, hoje eu não tô legal para brincar, ou eu tô super feliz porque hoje deu super certo uma coisa, eu tô super alegre. Então, também trazer esse vocabulário dentro de casa, virar algo que é um hábito da família, ensina muito sobre comunicar, expressar emoções, lidar com as situações também. Acho que a gente faz isso desde pequenininho, isso perpetua realmente ao longo do tempo. As fases são diferentes, com adolescente, com jovens, enfim, mas sempre esse canal aberto do diálogo, ele faz muita diferença nas relações entre pais e filhos, né? Com certeza, e você falou que cada filho é diferente, e Isabel, você tem aí um elenco, né, que eu posso chamar um elenco, dentro de casa, com personagens diferentes, com certeza. Como que você faz essa comunicação aí? Mulher, eu vou dizer uma coisa a você, eu tô no cursinho, né? Eu tô no cursinho, eu tô no intensivão aqui. A minha filha de 20, né, assim, a gente foi falando de várias coisas, por exemplo, quero só voltar um pedacinho, por exemplo, a minha filha de 20, eu tenho o Jamal, que é meu filho especial, que tem 18. E a minha filha passou por esse processo de absorver coisas, né? Ela viveu muito pequena, ela viveu momentos muito tensos, momentos muito delicados, e a diferença entre um e outro é de 1 ano e pouquinho, quase 2 anos. Então, ela viu toda a parte difícil do irmão. Claro que naquele momento eu fui muito para ele e provavelmente deixei algumas lacunas com ela que resultaram ela colocando para fora na terapia anos depois. E eu nem passou pela minha cabeça em nenhum momento que ela pudesse ter guardado aquilo. Então foi assim uma certa surpresa muito grande na hora que ela expôs. Eu me senti roubada. A frase foi essa: eu me senti roubada. Ele roubou a minha mãe, né? Isso, claro, refletiu na relação dela com o irmão. Bom, enfim, o quanto a gente é ruim guardar coisas. O quanto é ruim guardar sentimentos, né? Por experiência própria, eu vi o quanto é difícil e o quanto isso é prejudicial, é tóxico para a gente. E, na medida do possível, a gente ir tentando colocar para fora os sentimentos, as emoções. Eu tenho ela hoje de 20. A minha relação com ela eu tento equilibrar essa coisa entre ser mãe e ser amiga. Ser mãe e ser amiga é um jogo de xadrez, mas eu acho que eu estou indo bem. Porque ser mãe tem uma questão de confidencialidade. Gente, travei minha língua aqui. Confidencialidade, mas eu acho mas que não é amiga. Tem a mãe que que fala assim, não, você não vai, ponto final. E a amiga não faz isso. A mãe dá vez para a amiga e a amiga dá vez para a mãe em devidas circunstâncias, né? Quando passa um pouco do limite, quando eu sinto que está forçando um pouco a barra, aí eu falo, não vai. Mas eu não falo não vai, simplesmente não vai. Não vai por conta disso, disso e disso. Ponto. Entende? Com o Jamal é outro mundo, né? É isso que eu ia falar, porque isso com um personagem do elenco, né? Que a gente tá brincando aqui. Com os outros personagens são outras falas, outro jeito de falar, porque ninguém vai entender da mesma forma, né? Não vai. Com o Jamal eu tive que fazer uma viagem muito mais profunda, muito mais sensorial. Quando você se comunica com alguém que não fala verbalmente, no início é catastrófico, porque você entra num desespero muito grande. Quando você começa a ter a aceitação, né? Em primeiro lugar, é você aceitar aquela condição. Aquilo é uma condição. É uma circunstância e não uma punição. Porque o primeiro sentimento que um pai e uma mãe especial têm é de que você está sendo punido por ter recebido um filho deficiente. Isso é geral, é normal.
E ao longo do tempo, com muita ajuda, com muito apoio, com muita busca emocional e espiritual, você vai conseguindo entrar num equilíbrio tal para que você tenha harmonia e equilíbrio para lidar com seu filho e amar seu filho incondicionalmente. Mas isso é um processo. Isso é um processo que muitas das vezes a gente precisa da família, mas muita gente não tem a família como apoio, a família se afasta, os amigos se afastam, né? Então eu passei por algumas dessas questões, não minha família, claro, mas amigos. E aliás, a sua mãe, ela trabalha com você, a Sônia, a sua mãe? É, a Sônia. A Sônia trabalha Sônia... colada com a Isabel, eu achei o máximo, né? E ela também te ajuda como rede de apoio, obviamente, com seus filhos, né? E nesse período de toda a história que você está contando. Muita coisa. Aquilo que eu não posso, aquilo aonde eu não posso entrar, por exemplo, na gestão da minha casa. Né? São 3 crianças, eu faço inúmeras coisas. Para que eu possa sair, ir e vir, eu preciso dessa gestão. Tem a minha irmã também, que me ajuda muito. Às vezes meu pai entra na roda, meu irmão. É uma prole, é um elenco, entende? É um elenco, exatamente. Eu preciso de assessores, você está entendendo? E é uma peça, a vida... Olha, eu filosofando, tá, Isabel? E a vida é uma peça de improviso, pronto, nossa senhora. Né? Arrasou, né? Você arrasou. E eu tenho o meu de 7, que ele vem numa pegada... totalmente diferente dos outros 2, ele vem numa pegada de argumentação muito maior, ele é muito mais sagaz, ele é mais rápido nas coisas, nas observações, que eu preciso me rever o tempo todo para saber de que forma que eu vou lidar com ele, o que eu vou responder para ele. Eu tenho que ser muito mais ágil no meu pensamento e nas minhas atitudes com ele. Ele é uma prova e tanto, vou lhe contar. Nossa Senhora, não, eu já Estou até cansada. E agora eu queria até voltar para a Sílvia, pegando todas as suas histórias, todos esses relacionamentos do elenco aí da Isabel dentro de casa, nesse teatro, e voltar com a Sílvia. Sílvia, deu para ver o quanto que é apaixonante, primeiro de tudo, a Isabel contando como ela fala com cada um, como ela desenvolveu falar com cada um, porque isso vai desenvolvendo, parece, né? Existe uma expectativa muito, muito alta e a cobrança. Dá para ver nessa conversa que a gente fez com ela, assim, esse entusiasmo. Não é fácil lidar com tudo isso. E eu queria trazer um pouquinho, vamos imaginar aí a família da Isabel, que ela contou como ela lida com os filhos, né? Essa questão de verbalizar, de falar, com a pandemia. A gente se aproximou, mas você acha, Sílvia, que a comunicação... As pessoas aprenderam mais a se comunicar ou isso não aconteceu agora nesse mundo diferente que a gente vive? E aí, se você quiser pegar o gancho aí muito do que você enxergou, porque eu tenho certeza que você deve estar louca para falar um monte de coisa. O bom dessa conversa é que a gente pode falar, né, Andressa? Você deixa a gente falar. Pode falar. Eu conheço a Isabel de uma outra oportunidade, Isabel. Conheço um pouco da sua família, porque uma vez nos encontramos naquele Papo de Mãe, onde a Sônia estava presente. E eu conheci sua mãe e conversamos há muitos anos atrás. Foi muito agradável a nossa conversa e conheci um pouco da sua família já, né? E eu fico pensando nesse malabarismo todo que você descreve e esse que você assinala, Andressa. E eu acho que, de uma certa forma, pegando um pouco o que a Thelma e a Vivian também trouxeram, eu acho que tem uma ideia que vale a pena a gente segurar, da importância, que a Isabel deixa muito claro, da importância da gente olhar cada um como é, não é? Então, nós não temos os filhos, e nem os filhos têm os pais. Tem o pai, a mãe, e o mais velho, o mais novo, o menino, a menina, o que é mais ágil, mais desafiador, o que não fala, o que entende com mais dificuldade. Então, a interlocução, ela precisa, e o nosso afeto, precisa ser um afeto que seja capaz de discriminar, que seja capaz de ver, do meu ponto de vista, aliás, não só os filhos e não só aquilo que se passa dentro da família. Quanto mais a gente puder ter essa observação de com quem nós estamos e quais são as prioridades, as necessidades, não é? O Karl Marx, o velho Karl Marx,
tem um determinado momento, pensando numa sociedade mais justa, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim: a cada um de acordo com as suas necessidades e a cada um de acordo com as suas possibilidades. Então, se a gente pudesse reger a vida por essa referência, a nossa, nos nossos relacionamentos, nas nossas exigências, a vida seria mais respeitosa. Né? E aí eu ainda queria juntar só um pedacinho dessa ideia que a Vivian traz, que eu gostei muito, da mãe poder dizer para o filho: hoje a mamãe não está boa, sabe? É melhor vocês se acautelarem como mãe. Né? Porque eu sempre fico muito preocupada quando se fala sobre mães e filhos e famílias, da gente traçar um cenário irreal, onde nós não deixemos de ser pessoas, seres humanos, com aspectos, com dias favoráveis, desfavoráveis. E, nesse sentido, outro dia, numa conversa aqui mesmo na Pais e Filhos, eu disse uma coisa que eu acho que, nesse momento, é a minha palavra de ordem, assim, algo que eu estou encantada com essa necessidade de falar sobre isso. Que se a gente não pode demonstrar o desagrado, o nosso amor fica sob suspeita. Nossa, então, um ser humano real é um ser humano que ama e protesta, que aceita e rechaça. Então, nós temos que ter esse tipo de disponibilidade conosco e com os nossos filhos, e poder ficar menos impressionada quando nós, ou eles, ou o nosso companheiro, a nossa companheira, ou quem está de mau humor, responde atravessado, não está bom para a conversa, porque essa exigência de ser feliz permanentemente é uma mentira. E seria muito bom se dentro das casas pudesse existir sinceridade, porque essa é a condição de um amor de verdade e de uma comunicação limpa, livre, justa. Né? Muito Obrigada. Bacana. Só isso. Só isso, acabou, já estava deitada aqui, arrasada já, tentando pensar na vida. Só isso. Ô, Vivian, que a gente falou de comunicação limpa, né? Não quer dizer que a comunicação limpa, é isso muito legal que a Silvia falou. A comunicação limpa é expressar o real sentimento e não ser fofa ou ser isso, aquilo, porque se você às vezes não está sem paciência, está sem paciência, né? Mas olha, como é difícil, até uma quer falar também uma coisa, mas assim, só para pontuar, como é difícil, como a gente não foi ensinada a falar, né, que a gente não está legal, como a gente tem que aprender também a superar muitas crenças sobre dizer, hoje eu não estou num dia bom, ou nesse momento eu não estou legal, eu estava ótima até agora, mas alguma coisa aconteceu, eu recebi uma mensagem no WhatsApp que mudou todo o cenário. Eu quis sentar aqui para brincar agora, mas assim, chegou uma mensagem que eu não posso deixar esperar, porque ela realmente não pode ficar aqui ficando no meu telefone. Então, acho que é a gente também aprender a expressar. Eu digo isso por mim, assim, eu sempre quis agradar todo mundo, manter o bom clima da casa, e aí o peso é muito grande, né, para nós mulheres, de manter tudo em ordem, tudo funcionando. Então, quando você traz enfim, aquilo que não está legal, aquilo que não funciona, não está em jogo o amor. Eu até tem dia que eu falo, a mamãe ficou brava, mas o amor da mamãe não mudou. Eu só tô brava nesse momento, sabe? E é com o companheiro, a companheira, é com todo mundo. A gente aprender que isso não está em jogo, o nosso sentimento, o nosso amor, a nossa relação, mas como isso tem a ver com essa construção diária, né? Mas, de fato, não é fácil, a gente tem que exercitar, é um músculo, né? Tem que exercitar, tem dia que dói, tem dia que tá bom, tem dia que funciona, tem dia que tá todo mundo mal, né? E aí vem aquele caos. É isso aí. Mas acho que é um bom experimento, até para a gente levar para o trabalho, para a vida social, não só para ficar dentro de casa. Thelma, você. Thelma quer falar com a gente também. Entrar no assunto. Gente, vocês podem abrir o microfone, a gente está chegando meio na reta final. Vocês podem ir abrindo e falando e vamos conversar, tá? Então, essa fala da Silvia me trouxe assim, preciso falar. O que acontece? Isso de lembrarmos que somos humanos, gente, é tão essencial, porque a gente vem de gerações que a gente internalizou assim,
os erros é motivo para castigo. Eu não posso errar, eu tenho que ser perfeita. Eu tenho que engolir a minha raiva, eu tenho que engolir o meu choro. Sentir coisas ruins não é bom. Só que a tristeza, a raiva, são todas emoções humanas e devem ser validadas e sentidas, inclusive, né? Então, eu acho que, olha que desafio, né? Porque, tipo, eu como mãe, preciso reconhecer essas emoções em mim, validá-las, cuidar dessas emoções, porque já que eu sou adulta, né? Sou eu que tenho que cuidar disso, não as minhas crianças, mas eu percebê-las e falar, puxa vida, eu não tô legal, deixa a mamãe agora, eu vou ficar quietinha aqui, né? E, só que isso também me leva para um outro ponto, que é, como ensinar os meus filhos a validarem o que eles sentem, se eu não aprendi a fazer isso lá atrás? Então, acho que esse é o grande desafio da nossa geração, que é aprender a sentir, aprender a se respeitar, sem precisar ferir o outro. Tá tudo bem ficar triste, tá tudo bem ficar com raiva. E a partir do momento que eu aprendo a sentir, eu aprendo também a lidar com essa emoção sem precisar causar danos no outro. E quando meu filho me vê fazendo isso, ele também aprende pelo exemplo. E eu vou abrir oportunidade para que ele também fale, puxa vida, mamãe, eu não gostei disso que você falou, isso que você falou me despertou isso, ou me despertou aquilo, e aí é que nasce aquela conexão profunda da gente poder ser humanos um com os outros, mais do que apenas pais e filhos, né? E aí me veio uma outra questão que, de novo, remete ao quê? A obediência cega. Por que o seu filho tem que concordar 100% com tudo que você fala e pede para ele? Ele é um ser humano único, diferente de você, que tem sentimentos e pensamentos diferentes do seu também, e que tal abrir o ouvido, já que a gente está falando da importância de ouvir, para ele colocar qual é a visão e a percepção dele sobre aquilo que eu, como mãe, estou colocando. Por que ele não pode me questionar? Então, uma das dores que os pais procuram para mim é: meu filho me desafia. Mas e se você puder ressignificar esse desafiar para, puxa, ele está questionando aquilo que eu estou falando porque ele tem uma visão diferente e que talvez ali vai ser uma grande oportunidade para mim de aprender algo por uma outra visão que antes eu não tinha. Então, eu acho que os nossos filhos, na verdade, gente, são um grande presente para nós, porque todos os dias a gente tem a oportunidade de se olhar através deles e falar, caramba, já que eu estou melhorando isso em mim, eu tenho a oportunidade de deixar, então, uma geração já melhorada na infância, que não vai precisar dar 20, 30 anos de terapia para poder descobrir aquilo que ela poderia ter aprendido lá atrás, num bom relacionamento. Você acha que essa geração de agora, essas crianças de agora, vão vir com um chip melhor que o nosso, assim, vão estar melhores, assim, para lidar com essas coisas, mesmo que a gente não aprendeu ainda direito? Eu acho que depende, a oportunidade está aí, né? Mas vai depender da estrutura familiar, do ambiente, do quanto esses pais se reeducaram emocionalmente e o quanto eles estão dispostos realmente a traçar esse caminho da mudança, do aprendizado, né, de fazer diferente, de quebrar aqueles padrões do ciclo da dor, da vingança, de falar, meu Deus, porque eu não tive amor, então você não vai ter também. Eu apanhei, então você vai apanhar também. Eu acho que tem que quebrar esse ciclo e entender, caramba, existem outros caminhos. Eu posso sim construir uma relação de firmeza, de conseguir guiar o meu filho, treinar o meu filho, mas de uma forma onde todos nós vamos ganhar. Não eu ter que ganhar para ele perder o tempo todo, né? A gente pode ganhar juntos. Eu falo que a gente tem que funcionar como um capitão de um time, um treinador, né? E o treinador quer o quê? Ele quer treinar todo mundo com as suas habilidades, para todo mundo jogar junto e no final todo mundo ganhar junto. Então, eu acho que se a gente tem lá 4, 5 filhos, cada um vai ter um ponto diferente, uma habilidade diferente, dificuldades diferentes. E nós, como treinadores, né, vamos ter que entender, puxa vida, como é que eu conduzo esse time rumo ao sucesso de forma individualizada, porque, afinal de contas, não devemos tratar uns aos outros com rigidez dentro de um molde, né? Cada pessoa tem uma forma de ver o mundo, de sentir, de se relacionar. Então, é muito rico, né? Quando a gente aprende a se relacionar, a vida ganha um novo sentido, porque eu acho que tudo está no relacionamento, tanto o sucesso profissional, conjugal, com você mesmo, com seus filhos, está no relacionamento, primeiro com você, né? E quando esse está ajustado, você consegue refletir isso para os outros pilares da sua vida. E é isso que eu realmente acredito, né? E para mim, eu estou lendo o livro do Beto, o Beto que está aqui no palco comigo. Tudo que você está me falando é o livro do Beto, que ele conta desde a história dos pais, como o pai dele foi com ele. E aí, tudo isso que vocês estão me falando, eu estou vendo como uma grande oportunidade do que a maternidade e a paternidade pode fazer na vida de uma pessoa. Então, tenham filhos. Por mais que seja difícil, é transformador. O Beto conta no livro dele, né, que
Justamente... A frase que eu mais uso no livro é, né, o poder transformador da paternidade. Por isso, porque se a gente se abre para isso tudo que essas mulheres incríveis falaram, a gente consegue se transformar e mudar, e fazer filhos melhores, né? Se a gente teve tantas críticas aos nossos pais, gente, vamos parar de criticar, vamos olhar para frente, com consciência do que a gente passou, mas fazendo a nossa história. Né? A gente fala que o mundo, o futuro do mundo está na mão das crianças, mas eu acho que o futuro do mundo está na mão de pais e mães que vão criar essas crianças agora, não está na mão deles. É verdade. A responsabilidade é nossa, certo? Sim. Eu falo que, assim, enquanto é criança, ela ainda é moldável pelos pais. A partir do momento que ela, né, se forma, tem personalidade formada, sai de casa, vai estudar, vai trabalhar, aí é com ela, né? Aí a responsabilidade é dela, das escolhas dela, mas a base, a gente deve, sim, investir o máximo que a gente pode na construção dessa base, porque depois a construção do prédio é os nossos filhos que vão fazer, mas se ele tiver uma base emocional forte, com valores fortes, com um real senso de capacidade, puxa, eu sou uma criança boa, eu confio em mim, eu mereço o melhor da vida, a chance dessa criança ter sucesso é muito grande, né? Porque ela vai ter esses valores já dentro dela. Com certeza. Não, eu vi que a Isabel ficou concordando muito com tudo que a gente estava falando, né? Estava curtindo. A ideia é que você também abra caminhos aí, porque é bem dinâmica a sua casa. Menina, é demais da conta, mas eu estou concordando com tudo, assim, eu evito falar, porque não precisam falar, porque vai ser uma redundância muito grande, porque eu concordo com tudo, é desse jeito que eu penso, é desse jeito que eu enxergo, e eu acho que eu faço ainda um recorte maior entre pai e mãe, não querendo colocar a responsabilidade sobre nós, mas o feminino, porque nem todo homem tem o seu lado feminino resolvido, muito bem resolvido, né? A gente está vivendo aí uma era de machismo muito grande. Então, eu coloco na mão da mulher um pouco mais. Porque a mulher tem a capacidade, o feminino em si, ele tem a capacidade, primeiro, de ter esse olhar múltiplo, né? Esse olhar que consegue ver esse olho de águia. Né? E tem, eu não sei, Silvia, você me ajuda se eu estou certa ou errada, mas tem uma afetuosidade a mais aflorada, não sei se porque está conectado com a natureza, mais porque eu não acredito, né? Porque o fato da gente gerar faz com que a gente tenha uma simbiose maior com os nossos meninos, né? O homem, ele participa, né? Ou a ele gente foi ensinada que a gente deveria ser essa pessoa muito afetuosa e que está nas nossas mãos, né? Pois é, e essa balança nunca foi tão equilibrada, né? E aí fica o homem achando que é apenas um coadjuvante, né? Então, isso vem em vários desdobramentos, mas, assim, eu acho que a gente, por gerar e pôr no mundo e estar ali meio que full time, a gente ainda tem uns percentuais na frente, sabe? De ganho. Não estou falando que seja um pesar, não, de ganho mesmo, de ter um outro olhar. Porque não é todo homem que tem essa visão por conta de criação, é óbvio, a gente já sabe que a gente vem de uma sociedade muito patriarcal e machista. Mas acho que o feminino, ele tem muito a contribuir. Se o homem tem um lado feminino bem construído, aí o negócio vai ficar bom. Ô, Silvia, ajuda a gente aí, bota a gente pé no chão aí. O que a gente pode falar disso? Por favor. Vou pegar dois fios de meada aí. Um é o da Thelma, e o outro é da Isabel. Né? Pegar um pouquinho da Thelma para responder aquilo que ficou no ar, Andressa, em relação à pandemia, que você me perguntou. É verdade. Né? E eu diria assim, que a pandemia, essa experiência trágica que se abateu no mundo e sobre nós, dramaticamente, né? Ela trouxe uma vantagem do ponto de vista emocional, eu vou dizer assim, pode parecer estranho, mas as pessoas lidaram com o fato delas ficarem clausuradas dentro de uma casa, algumas com facilidade, algumas com uma comunicação mais ágil, mais fácil, algumas com bastante dificuldade. Houve inúmeros casais que na pandemia se separaram, crianças que ficaram com os avós, mas qual foi o benefício que eu gostaria de ressaltar? É que, e aí eu faço aliança com a Thelma, né? Eu penso que as diferenças se apresentaram.
E saber das diferenças nos ajuda a perceber as nossas limitações para conviver com aquilo que narcisicamente não é nosso. Então, a pandemia, mais do que nunca, mostrou que eu não sou igual ao meu companheiro, à minha companheira, nos valores que defendo. Os meus filhos são diferentes entre si, eles são diferentes de mim. E como é que se vive dentro da diferença, né? Eu acho que, atualmente, eu ando muito preocupada com tudo aquilo que eu ando aprendendo com a militância negra. E eu tenho ficado profundamente, primeiro, entristecida pelo domínio que ser branco ocupou no mundo. Eu tenho uma certa... Fico constrangida, quase, de ser branca nesse momento, pelo tipo de abuso que a cultura branca impôs. Mas, por outro lado, eu tenho aprendido a olhar de uma maneira que eu nunca olhei, nunca com essa clareza, que o diverso é o mesmo, que o diverso é igual, que o diverso é humano da mesma maneira, não é? Então, esse é o aprendizado, me parece, da pandemia. Eu estou numa casa com diversos, só que eles não são, por serem diversos, esquisitos, não são outros, eles são nossos. E como é que a gente convive dentro disso, né? Então, eu acho que essa é uma questão muito importante para a gente continuar explorando, né? E isso que a Isabel traz me comove muito sempre, o que ela diz, tá? Porque me parece que você traz uma questão muito complexa, que é a questão da mulher e do feminino, né? Hoje em dia, é quase um lugar comum a gente saber que os homens podem ter o feminino, como nós, mulheres, e que nós, mulheres, podemos ter um masculino, como eles. Somos todas mulheres que trabalhamos, nos preocupamos com isso, algumas sustentam a casa, algumas acordam de madrugada para resolver coisas do próprio trabalho, muitas vezes. E então, essa combatividade que antes era atribuída ao masculino é nossa. E essa capacidade de cuidar e amamentar, os homens têm, nós temos ensinado os homens. Eles têm se apropriado de características que, ao longo da história, eles foram proibidos de exercer. Mas aí tem uma questão, Isabel, que eu também fecho com você, e eu acho que fica meio sem juntar. Eu acho, mas a gente junta na experiência, que tem coisa de mulher que não é coisa de homem. Eu sempre me falo isso. O que é coisa de mulher? Mulher tem cheiro de mulher. Mulher tem maciez de mulher. Graças a Deus, que é bem melhor que de homem. Mulher tem um abraço que é diferente de abraço de homem, porque ela tem carne, ela tem uma configuração que é de mulher. E, nesse sentido, homens e mulheres mantêm uma diferença irreversível. E é possível que essa diferença seja nas pontas, que muitas vezes os homens apresentam, nas espetadas de barba, seja na lisura, na maciez, no cheiro da nossa pele. Nós apresentamos uma diferença onde os filhos podem se acomodar melhor em uns e não em outros, ou melhor, em uns do que em outros, não é? Então, a mulher é mulher e ela não se confunde com o homem, mas há aspectos fundamentais em que ser homem e ser mulher, hoje em dia, me parece que existe uma equivalência. Por isso que é tão importante, né, Silvia? O pai e a mãe estarem presentes 100%, porque é uma engrenagem. E o quanto impacta, a gente sabe que muitos homens nem registram os filhos, né, na carteira de nascimento, não registram os filhos, tem uma porcentagem altíssima aqui no Brasil e no mundo. E o quanto é importante não sofrer essa rejeição, porque são coisas diferentes que se complementam, né? Eu amei essa conversa com vocês e eu quero finalizar perguntando para vocês, eu sei que são inúmeras respostas que vocês podem dar, mas aí consolidem aí numa mais rápida para mim, pelo amor de Deus, que aqui são 8 horas, parece muito tempo, mas é corrido pra caramba. Eu queria que vocês respondessem, diante de tudo isso que foi falado, o tema do seminário. Essa é a pergunta que eu queria fazer para cada uma de vocês. Começar com a Thelma.
Thelma, o que de verdade importa, então? Aí ativei o áudio. Você começou a perguntar e eu comecei a pensar, mas a primeira coisa que me veio, o que de verdade importa é as memórias que a gente vai criar dentro de nós, em relação a tudo que a gente viveu com as pessoas que a gente ama. E não é nem o que realmente aconteceu, né? Mas é como a gente percebeu aquilo que nos aconteceu. Porque é essa percepção que vai me levar, ao longo da vida, a tomar decisões, né? Tudo que vai acontecer ao longo da minha vida como adolescente e adulta é baseado nessas percepções que eu vivi lá atrás, né? Com o pai, com a mãe, que é o início da vida, é o primeiro impacto da vida. Então, o que realmente importa é a gente focar na família, na construção, de se entender, de se relacionar, de dominar essa arte de se relacionar, de se respeitar como ser humano, de não se cobrar a perfeição, de aceitar a nossa vulnerabilidade e dar o nosso melhor. E sim, vai ter erros, vai ter altos e baixos, vai ter gritos, vai ter remorso, mas no final das contas você vai olhar para trás e falar, gente, a soma disso tudo é muito mais positiva do que negativa. Então, buscar estar consciente, né, de que esse tempo que passou, ele não volta. E viver o dia a dia ali, ó, presente, fazendo boas decisões, baseado nas suas escolhas e não só nas suas emoções, né, irracionais, impetuosas e automáticas. Então, a gente estar consciente é muito bom para a gente poder falar, caramba, eu tenho opção de falar se eu vou por aqui ou eu vou por ali. Então, tomada de consciência e tempo de qualidade com as pessoas que a gente ama, né? Eu acho que é uma receita muito importante para a felicidade aí na nossa vida, como pais, principalmente. Muito bom. E agora, Vivian, queria que você falasse o que de verdade importa, hein? Olha, eu vou pegar da minha área de formação esse que de fato importa, que é assim, sair desse eixo do certo e errado. Eu acho que a gente ainda tem muito esse eixo, sabe? Tá certo ou tá errado? Pode, não pode? Então, se a gente, né, ouvir tudo que a gente ouviu aqui, né, e perceber que a diversidade é importante, que o respeito é fundamental, que a escuta, o canal do diálogo são construções diárias, cotidianas, tudo isso vai para um lugar diferente do certo e errado, pode, não posso, eu posso isso porque eu sou seu pai, você não pode porque você é criança. Então, acho que é a gente respeitar, ouvir, criar esse canal de diálogo, porque torna esse lugar, essa família, como quer que ela seja constituída, um lugar de liberdade. Se a gente não puder ser quem a gente é, se a gente não puder expressar o que a gente sente, o que a gente precisa, é muito aprisionador. Aí a família não fica esse lugar gostoso de memórias. Então, acho que dar espaço para as pessoas se expressarem, ter essa liberdade de ser quem a gente é e sair desse lugar de certo e errado pode ser caminho do que realmente importa para a gente, né? Vivian, muito legal, porque o que você falou parece tirar uma algema do nosso braço, assim. Justamente isso que você falou. Ô, Isabel, e você, hein? O que de verdade importa? Dá conta, né? Primeiro, ou não dá, né? Não sei, aí você vai falar. Sabe uma coisa que... com certeza, o que Thelma e a Vivian colocaram, e eu acrescento, eu vou acrescentar mesmo, de verdade, investir no autoconhecimento e no autoamor. Porque você só é capaz de amar e ser afetuoso se você se amar, se você se respeitar. E é tudo partir daqui para cá. As pessoas estão vivendo num mundo onde querem trazer as coisas de fora para dentro. A pandemia, por exemplo, obrigou a gente a olhar para dentro, mais profundamente, para poder se relacionar melhor. Fomos obrigados a isso, literalmente. Então, acho que investir nesse autoconhecimento, nesse autoamor, manter esse autoamor, porque é a partir daí que a gente consegue abranger e espalhar nossa afetuosidade e empatia. É isso aí. Silvia, e você, para a gente fechar? Com a gente. É inevitável, nesse momento, eu expressar minha alegria de ter feito parte dessa mesa, porque eu concordo com tudo aquilo que foi dito, que importa. E eu acho que importa mesmo, não é? Importa a memória, importa o fim dos clichês e poder ter esse autoconhecimento. Então, foi de muita capacidade, de muita sensibilidade terem nos reunido, nós quatro que pudemos conversar, não é?
E eu penso, se eu quisesse resumir a minha perspectiva, que o que importa, juntando com tudo isso que foi falado, é que predomine aquilo que é verdadeiro, que a gente fuja dos clichês, daquilo que dizem que tem que ser feito, e que a gente possa dizer, isso tem sentido para mim, isso vale para essa pessoa que é diferente de mim, não é? E que talvez, Andressa, isso possa ser, já que nós somos o início desse seminário tão importante e rico, que possa ser uma sugestão para aqueles que nos ouçam, que, diante de tantos comentários e de tantas falas, todas elas sérias e competentes, que as pessoas que nos ouçam possam ir separando o que faz sentido para elas e o que não. Que nós não sejamos encaradas ou encarados como especialistas, autoridades. Nós somos mães profissionais com dificuldades, com muita seriedade na luta para nos tornarmos melhores. Então, que as pessoas possam ouvir tudo o que vai acontecer hoje e possam dizer, eu concordo com isso, isso não concordo nada, isso eu nem vou ouvir, isso eu vou jogar fora. Para sair, cada uma das pessoas que nos ouvirem, e ouvirem você, com um pacotinho personalizado de aprendizado, daquilo que fez sentido. A vida fica valiosa se ela faz sentido. Não é? Então, acho que isso é o que importa. Silvia, eu te amo. Silvia, eu também. Aqui do lado da minha casa. Maravilhosa, obrigada por essa fala. Nossa, Obrigada. Eu adorei essa mesa, vou levar vocês todos comigo hoje, passear. Eu estou arrepiada aqui, de tão emocionada que eu estou. Nossa, que coisa linda. Venham aqui nos encontrar. Ai, eu não vejo a hora da gente fazer o presencial, juro para vocês. Acho que a gente vai emocionar muito. Nossa, vou convidar todas vocês, sério. Ele vai ter que fazer 3 dias, viu, Adriana? Eu vou. 3 dias de Vamos, a gente fica todo mundo do lado da Silvia, pronto. Ela é uma fofa aí. Lugar reservado. E eu fico muito feliz de ela estar aqui, que eu abri essa mesa falando isso, que no último ela não pôde estar com a gente mesmo, assim, por questões de saúde dela. E além da gente não participar, existia uma preocupação nossa muito grande com a Silvia, porque a gente tem um carinho enorme. E agora, com todas vocês, é a primeira vez que a gente faz essa conversa com vocês, eu conheço. Eu quero deixar portas abertas, mas não acabou não. O Beto vai ler um monte de comentário que está rolando aqui no YouTube. Gente, muito. O que estão falando dessa mulherada aqui? Então, só bem, né? Porque mal ninguém fala. Gente, a quantidade de coração e de palminhas aqui é incrível. Tem os comentários lá do início, que eu vou ler mais tarde, tá, Andressa? Mas, assim, falando dessa mesa, de que, então, a Mônica Leitão, a mudança é sempre possível. A Priscila Ferraz aproveitou essa conversa toda para fazer uma autoavaliação. Sou muito quieta, teria que ser mais impositiva, mais extrovertida, menos certinha. Cíntia Jardim dizendo que o seminário está lindo. A Mônica é mãe da Bia. Olha, trabalha comigo, faz 7 anos que trabalhar que juntas. A Mônica, um beijo. Então, enfim, vários corações, bom demais, muito interessante, muito verdadeiro. Acho que teve muita verdade nessa mesa redonda e está aqui nos comentários. Enfim, muita gente... A sorte nossa é que esse ao vivo, esse seminário fica gravado. E depois a gente vai soltar até a mesa redonda separada das palestras e tudo mais. E que a gente volte várias vezes para escutar, porque nos ajuda. Porque essas palavras são profundas, não dá para entender de cara e relacionar com a gente de cara. Cada vez que a gente escuta, a gente tem um novo insight, né? E a gente podia ficar fazendo 8 horas ao vivo com elas. Né? Que a gente entrando em outros assuntos. Vocês têm programação para amanhã, gurias? A gente já segue. A gente entra ao vivo, já não tira o cenário. Olha só, Ana Elson dizendo, quebrar com o ciclo da dor é muito importante, né? Fundamental. A Kátia Cristina dizendo, a mãe, mulher, foi ensinada desde criança, falando um pouco ainda do encontro do que elas comentaram ali. A Priscila Ferraz Pereira quer fazer exatamente o que eu quero fazer. Vou guardar a Silvia Lobo em um potinho. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia. Sorte da sua família ter vocês. Sorte a nossa. Eu amo a minha terapeuta, né? Mas, assim, e me encantei agora. Eu brinco, Silvia, que a minha terapeuta é charlatona. Porque eu já estou há um bom tempo e chega no final... Eu falo, mas você não vai me falar nada? Não vai lá dar na solução? próxima a gente vai conversar mais. Até a próxima, Andressa. Você é charlatão, não está mudando nada.
mas muda, mas eu brinco com ela. E agora eu quero convidar aqui para reunir com a gente, antes da gente desligar aqui com vocês, a Jennifer, que é editora da Pais e Filhos, trabalha comigo também no meu time. Enquanto vocês estavam falando, vocês estavam bem envolvidas, não só pela audiência, mas pela Jennifer, que trouxe dentro do nosso Flipchart alguns insights, porque vocês são as primeiras que a gente está fazendo conteúdo. Isso daqui vai ser a nossa matéria de cobertura da Pais e Filhos da revista sobre o seminário. Então, algumas coisas que vocês falaram, a Jennifer trouxe insights. Jenny, conta aí o que você trouxe. Bom, primeiro de tudo, que mesa redonda. Silvia Lobo, também queria colocar você no potinho, já fiz várias matérias com você, realmente é incrível. Foi até difícil separar só 3 metas, esses insights que a gente escutou bastante, mas a primeira foi se ouvir mais, que foi até uma fala que a Isabel falou logo no comecinho, que antes de escutar as coisas em sua volta, você precisa se ouvir para entender as suas individualidades. E também escutar aquela voz que vem de dentro, né? Principalmente para as mulheres, a gente não foi ensinada a realmente escutar aquele instinto que está ali dentro de você, que quer gritar para o mundo, mas é importante escutar sim, para você depois só conseguir entender o outro. E a segunda, não ter medo de falar sobre as emoções. A gente também não foi ensinado a reconhecer as emoções, a saber a dar nomes, né, para as emoções. A gente não sabe, às vezes, se a gente está triste, se a gente está melancólico, se a gente está com raiva. E também para ensinar para os filhos, sair um pouquinho daquele lugar de só de pai e só de filho, ser espelho realmente ali para aquela criança que está convivendo com você. Então, fica aqui a segunda meta, não ter medo de falar sobre as emoções. E a última, mudar, que a gente falou muito sobre isso, que é realmente assim, foi o que a Thelma comentou, né? A neuroplasticidade comprova que o cérebro tem sim a capacidade de mudar. Não tem aquele papo de você ficar, eu sou uma pessoa estressada, eu não vou mudar não. Dá para mudar sim, isso vai fazer um bem danado para os seus filhos. E foi o que a Andressa falou também, a vida é uma peça de improviso, né? Então, se a gente traz essas mudanças ali para o dia a dia... Eu vou virar escritora de teatro, não gente, amei. Eu adorei minha fala. Aquela leonina, né? Eu amei minha fala, gente. Então, a gente pode sim criar essas novas histórias no meio dessa peça ali de improviso, até para as futuras gerações, e também arrancar as coisas ruins do passado, que foi o que o Beto falou também, né? De tirar o que os nossos pais faziam de ruim, às vezes... nem por querer, né? Às vezes era o que eles aprendiam na época, para a gente pensar no futuro com mais leveza e com mais alegria. É isso, as 3 metas dessa mesa arrasou. redonda. Gente, a Jennifer, ela é tão fina, maravilhosa. Eu brinco que às vezes eu vou falar que você é minha chefe, não eu. E aí a gente brincou, chefa, porque olha a finesse da pessoa, Obrigada. gente, não dá. Sempre eu falo, mas brincadeiras à parte, arrasou, acho que deu para concretizar um pouco. Sim. E na cobertura da matéria na revista, com certeza vão vir muitas aspas do que vocês falaram. A gente vai tentar consolidar, a gente vai ter que ter um caderno só de seminário, de tanto conteúdo bom. E eu queria muito, muito, muito agradecer a todas vocês. Foi um prazer enorme, Isabel, conhecer você e saber que agora a gente está mais próximo até com esse grupo da Mind que a gente fez. A Sônia, sua mãe, tem meu celular. Pode me chamar quando você quiser fazer uma live, falar que tá nervosa ou que aconteceu alguma coisa, me chama para a gente contar na Pais e Filhos. Seja sempre bem-vinda, tá? Muito obrigada, Isabel. Tá no mute. Podem abrir o microfone todas. Ai, que a gente fica na dúvida, né? Não, gratidão é o de poder estar aqui e conhecer mulheres extraordinárias. Eu não me lembrava que eu já conhecia a Silvia. O nome não me era muito familiar, mas eu não me lembrava. Agora eu já registrei cada DNA meu aqui. Coisa linda, gratidão. Por hoje eu aprendi muita coisa. E retifiquei muita coisa que estava aqui guardada, que eu achava que agora eu não acho, agora eu tenho certeza. Obrigada, Isabel. Thelma, foi um super prazer. Eu acho que vale sim também, fica o espaço aberto para a gente fazer mais coisas na Pais e Filhos. O seu conteúdo não cabe aqui só nesse tempo. Realmente a gente precisa falar muito mais com você, Thelma. Obrigada, gratidão. Foi um prazer enorme, gente, compartilhar, né, dessa mesa aqui com vocês, essas mulheres maravilhosas, queridas. E obrigada pela oportunidade também, todos vocês aí da Pais e Filhos. Contem comigo sempre que precisarem também. Obrigada. Vivian, um beijão também. Já dá para você é uma pessoa mais zen, né, Vivian? Percebi. Eu amei você. Eu quero trazer muito mais também, portas abertas. Muito obrigada por estar aqui, tá?
Obrigada, eu que agradeço. Acho que é a yoga desse ano que eu me dispus a fazer, eu tô ficando mais zen, eu era mais acelerada. Então tá funcionando, eu acho que sim. Eu tô muito feliz de estar com essas mulheres incríveis, mulheres que eu já seguia no Instagram, já acompanhava de outros lugares. E aqui nessa conversa aprendi tanto. É diferente, né? Quando a gente está nas redes sociais ali vendo e aqui conversando. Então, obrigada pela Pais e Filhos também pelo convite. Participar desse seminário foi um prazer, assim, um presente. E muitos aprendizados virão, ainda tem programação Com intensa certeza. aí ao longo do dia. 8 horas, menina, só passou 1h30. Quanto foi já? Meu Deus do céu, segura. E agora a nossa rainha Silvia. Linda, obrigada. Agradeci já as nossas colegas todas. E eu queria agradecer você, brincar, Andressa, que você tem a Jennifer, que pôde fazer esse resumo ótimo. Mas você é, para mim, a princesa. Então, se eu sou a rainha, você é a minha princesa. Porque você foi genial na descrição do elenco que você descreveu aí da Isabel. Você é muito generosa com os seus entrevistados e você dá corda para nós. É por isso que a mesa redonda foi boa. Você não persegue. Vocês são doidos de deixar essas coisas na minha mão. Eu falo que a Adriana e o Marcos são malucos de deixar aqui na minha mão 8 horas. Ainda mais muito agora, bom. essas próximas Obrigada horas. a todas. Obrigada a você, Andressa. Você é uma querida. Obrigada. E muito competente. Ganhei meu dia, obrigada. Vai ficar boba agora o resto do dia com esse elogio, não, né? Acabou, Quero gente. ver, Vou acabou. me achar com nojo eu vou o dia assumir inteiro. aqui, então. Vou deixar a Andressa curtir o momento. Eu vou assumir aqui, então. Não, minha filha, agora o palco é só... Gente, dá licença, por favor. Não, tô brincando. Obrigada, meninas. Muito obrigada. Vou seguir por aqui. Um grande beijo demais. Foi demais. Eu amei estar com vocês. Amei de paixão.